Silêncio. A casa respira comigo. O assoalho rende como quem se lembra de cada passo que já dei, e eu sei onde estão as tábuas que gemem mais alto, 2 no corredor, uma perto do retrato de casamento. Sento-me na cadeira da janela, a mesma de sempre, e seguro a xícara com chá morno. O calor já não sobe a boca com pressa. Esfria devagar, como eu. O vidro está embaçado por dentro. Por fora, o tempo desenhou pequenas veias, marcas de chuva e poeira. As janelas são velhas, mas ainda abrem. Eu também. Sobre a comoda, as fotos amareladas me vigiam com paciência. O bebê deitado em meu braço, o menino com o joelho ralado, a menina com a fita torta no cabelo. Eu quase ouço o barulho de outrora quando encosto os dedos nas molduras. Passinhos correndo pelo corredor, risos que batiam nas paredes e voltavam maiores, mãe, que vinha de todo canto. Havia dias em que a casa não dava conta de tanta alegria, e a gente inventava espaço no quintal, pendurando lençóis no varal para virar cabana, puxando cadeira para se transformar em castelo. O mundo era do tamanho da nossa sala. Fecho os olhos e lembro da respiração do meu marido dormindo no sofá, braços abertos, como se quisesse abraçar o teto. Ele dizia que a casa ficava mais leve quando eu cantava baixinho, e eu cantava. Canções sem nome, arranjos de vento e panela. Era bom. Deus me guarda, eu repito, seguindo o rosário invisível que mora na minha cabeça. Deus me guarda, disse quando os meninos entraram para a escola. Deus me guarda, sussurrei no dia em que ele, meu homem, não voltou. A morte apaga o barulho, mas deixa o eco. A xícara esfriou. Posso ver poeira dançando nos feixes de luz. E penso que a poeira também é memória do ar. Ouço o estalo da madeira e sei que é a casa se ajeitando na tarde. Às vezes, converso com ela. Digo, obrigada por me aguentar. Ela responde com um sopro nas frestas, uma brisa que mexe a cortina e me traz cheiro de coisas guardadas. Roupa de cama, remédio vencido, raminho de alecrim seco. Há dias em que essa conversa basta para eu não desabar. Nem todos os que saíram por aquela porta voltaram. Alguns foram morar longe, outros aprenderam a ter pressa. E a casa, sábia, não cobra presença. Guarda. As fotografias guardam, o assoalho guarda, meu peito guarda. Mas guardar é pesado. Por isso eu rezo. Deus me guarda, repito, e o peito aquieta só um pouco. A tarde desce como um gato pela escada. Passo o dedo no retrato de família, sinto pó, esfrego devagar. Não por limpeza, por carinho. Lá fora, um carro passa, longe. Aqui dentro, tudo é perto. Nem todos voltaram. E um deles tentou que eu não voltasse também. Houve um tempo em que a casa amanhecia com cheiro de pão no forno e promessas simples. Eu levantava antes do sol esticar as costas, misturava farinha, sal e água morna, e deixava a massa crescer coberta por um pano florido que já sabia de cor o tamanho da nossa fome. Enquanto o pão dourava, eu acordava as crianças com um beijo na testa e cantiga baixa, e o marido, ainda meio sonho, já procurava o chinelo com o pé. A cozinha era pequena, mas todo mundo cabia nela. Copos diferentes, risadas iguais, migalhas no avental. A felicidade, descobri, tem cheiro de fermento. Ele, meu homem, era trabalhador e o mundo nele entrava pelos calos. Não era de discurso, era de gesto. Varria o quintal antes de sair, trocava a lâmpada quando piscava, consertava brinquedo com barbante e fé. Quando o dinheiro apertava, chegava com um pacote de bala para as crianças e um ramo de manjericão para mim. Para dar gosto na comida, dizia, e eu entendia. Também era para dar gosto nos dias. No bolso da camisa, sempre uma caneta que às vezes não escrevia. No bolso do coração, uma paciência que sempre funcionava. As crianças cresciam no compasso do relógio da parede. Aquele que errava 2 minutos por semana. A gente ajustava no domingo depois do almoço, como quem puxa o tempo pelos ombros. De manhã, escola. À tarde, lição de casa espalhada pela mesa. Cadernos manchados de guache, lápis gasto até a metade. Eu me orgulhava de cada letra torta, de cada conta demorada. Sento-me hoje e ainda sinto o peso bom de me inclinar sobre a mesa, explicar devagar, ouvir a pergunta que vinha repetida, e repetir a resposta sem impaciência. Ensinei-os a somar devagar para não errarem depressa. Antes do jantar, havia o quintal. Era pequeno, mas fazia milagre. 2 pés de tomate, um de boldo para os sustos do estômago,
A corda esticada entre a goiabeira e a parede. Eu batia palmas, eles pulavam. E o marido contava até 10 errando de propósito para todo mundo rir. Carrinhos riscavam a terra. Panelinhas de brinquedo cozinhavam pedrinhas com folhas. O céu fazia papel de teto quando a imaginação não cabia dentro da casa. E cabia pouca coisa, é verdade. Mas o que cabia era nosso. Com pouco e amor, levantamos um império invisível que não paga imposto. A segurança do colo. À noite, o ritual. Banho em fila, pijamas emprestados, escova de dentes passando como revezamento. Eu contava histórias antes de dormir. Algumas herdadas da minha mãe, outras inventadas na hora, com príncipes que usavam chinelo e princesas que sabiam varrer. O marido, sentado ao pé da cama, fazia vozes. O lobo falava fino, a formiga virava soprano. Eu apagava a luz devagar, como quem fecha cortinas sem assustar a plateia, e ficávamos um instante ouvindo a respiração dos pequenos. O silêncio depois da história era um cobertor que cobria até os nossos medos. E houve aquela tarde de chuva que, só de lembrar, ainda me esquenta. O céu escureceu sem pedir licença, e a água veio grossa, batendo nas telhas como palma de mão. A luz oscilou, e eu acendi 2 velas na cozinha. As crianças, presas dentro, começaram a inventar trovões com panelas, e o marido, puxou as cadeiras, encostou uma na outra e fez um barco no meio da sala. Tempestade no mar! Gritou, e a gente navegou entre sofás e risos. Eu fiz capa com toalha, eles fizeram remos com escumadeiras, e o barquinho atravessou o maremoto do tapete felpudo. Quando a chuva engrossou mais, eu abri a porta da varanda. O cheiro de terra molhada entrou e deu vontade de ser criança também. Molhamos o pé, gritamos olha o relâmpago. E o marido, desastrado de propósito, escorregou leve para arrancar gargalhadas grandes. Era tanta alegria que a lâmpada até esqueceu de apagar. A tempestade lá fora virou festa aqui dentro. No fim, chá para aquecer as mãos, pão recém-saído do forno, manteiga derretendo como ouro. Foi quando pensei, se a vida coubesse numa tarde, era essa. Eu olho para trás e não vejo luxo. Vejo mesas apertadas, colchas remendadas, sacolas reaproveitadas. E um orgulho que não cabe em moldura. Com pouco, fiz muito. Com amor, fiz tudo. O mundo lá fora tinha pressa, mas dentro de casa a gente aprendia o ritmo certo de existir. Devagar o bastante para não perder nenhum primeiro dente, nenhuma primeira palavra, nenhuma primeira queda seguida de colo. Esses foram os meus dias de ouro. Brilhavam não porque eram raros, mas porque eram nossos. E a luz vinha de dentro. A doença veio como nuvem leve que foi ficando. No começo, mal percebíamos, um cansaço que ela atribuía ao trabalho, uma tosse que parecia insistente demais para a estação. Levamos ao médico, seguimos receitas, e por alguns dias a casa teve a rotina suspensa entre remédios e cuidados. Ele, sempre prático, fazia piada para esconder o medo. Não me enterre sem antes provar o pão que você faz, dizia, e eu respondia com um riso que não chegava ao fundo do peito. Mas o corpo é uma verdade que cansa. Num domingo cinzento, ele não se levantou como antes. A respiração ficou miúda, e a mão que eu segurava perdeu a força do costume. O hospital foi um corredor de vozes baixas e passos contidos. Voltei para casa com um saco de sacos, roupas para lavar e um silêncio novo. No dia do velório, a sala encheu de gente que vinha mais pelo costume do que pelo afeto. Havia quem trouxesse pratos prontos, quem falasse palavras prontas. O rosto dele, estendido em paz, parecia pequeno demais para tanto amor. Encostei a testa no caixão e prometi, como quem sela um trato antigo, vou cuidar dos nossos. Não foi juramento dramático. Foi um fio que se costurou ao meu coração e que, desde então, me acompanha como sombra fiel. A casa ficou mais fria depois da despedida. O colchão do lado vazio guardava o calor da noite anterior por um tempo, e eu me pegava estendendo a mão no escuro, esperando o encontro de antes. A janela parecia maior, e o vento que passava pela varanda trazia lembranças em forma de folhas. As coisas pequenas ficaram grandes. A panela que antes dividia conversa, a cadeira que antes rangia com passos sincronizados. À noite, quando o silêncio apertava, eu acendia o abajur do corredor e contava os passos até o quarto, um a um, como viúva que aprende medida nova do tempo. 10 passos da cozinha ao quarto, 3 passos da cama ao banheiro,
15 passos até a cadeira da varanda. Contava como quem reza, e a contagem me segurava. A fé virou fio tênue e resistente. De manhã, eu murmuro versos que aprendi com minha mãe. À tarde, recito orações de improviso, pedindo força para tarefas banais. Trocar um vidro quebrado, lembrar de fechar a fila do fogão, responder a ligação com paciência. Deus me guarda, digo mais vezes. Não é preguiça de acreditar. É exercício de resistência. A cada amém eu costuro um pedaço do dia e a noite vem menos pesada. As visitas diminuíram com o passar das semanas. O trabalho reclamava, a pressa ocupava, e o luto passou a caber em mensagens curtas. Fiquei com o cartão do banco aberto em cima da mesa, os bilhetes de farmácia e os horários dos ônibus anotados no caderno. Aprendi a tomar decisões sozinha. A primeira foi simples: plantar manjericão na varanda, porque o cheiro lembrava o riso dele ao temperar o almoço. Foi um gesto pequeno, mas meu. O outono não trouxe só folhas. Trouxe a necessidade de aprender a contar passos sem ele. E, nesse novo compasso, jurei cumprir a promessa feita com a testa colada no caixão: cuidar dos nossos. A fé, então, passou a ser a cordinha que me prende ao chão. Os telefonemas que antes enchiam a casa de vozes foram rareando como as migalhas que sobram no prato depois do almoço. No começo pensei ser fase, trabalho, trânsito, os netos da vizinha que precisavam de atenção, mas a frequência foi diminuindo até que, dias inteiros, o telefone só tocava para cobrar conta ou lembrar consulta. As visitas, quando vinham, eram apressadas. Mãe, passei para deixar isso, diziam entre uma responsabilidade e outra, o olhar já pegando a rua, calculando minutos. 2 minutos de abraço, 5 de conversa, e lá iam eles, com desculpas embaladas em cuidado. E junto com a pressa veio um modo de falar que corta sem querer, mas corta. A senhora devia vender essa casa, ia facilitar para todo mundo. Dizia uma voz que eu reconhecia, a do filho do meio, com aquela naturalidade de quem propõe solução para algo que não conhece. Vem morar pertinho, depois a gente vê, falava outra, como se depois a gente vê significasse sempre eu decido. Eram frases que soavam como conselhos, mas tinham o peso da ordem velada. O que vinha entre as palavras era mais agudo, a sugestão de que eu era um objeto de trocas, um bem a ser realocado para conveniência alheia. Houve comentários que me doíram mais. A senhora esquece demais, não acha? Dito de forma leve, mas com o dedo apontando para uma suposta incapacidade. Quando eu rebatia com datas, lembranças, pequenos detalhes que a memória não me tirara, recebia o olhar paciente como quem olha para alguém em trabalho de parto. Coitada, é a idade. Chamavam de idade o que para mim era história. Começaram a tomar decisões sem me ouvir. Vamos vender o carro, diziam. É melhor contratar enfermeira em tempo integral, anunciavam. Eu, que passei a vida costurando laços, vi-os cortados em silêncio. E as linhas da minha rotina redesenhadas por mãos que pensavam saber mais que eu sobre o que me convinha. O gaslighting era sutil, mas eficaz. Uma conta retirada do meu bolso e colocada em cima da mesa com a frase "você esqueceu isso". E eu, constrangida, pedia desculpas por algo que não havia esquecido. Um remédio revogado e substituído sem conversa. Achamos que é melhor assim, que vinha com o respaldo de um convívio social que eu já não conseguia afrontar. Aprendi a concordar para não provocar discussão. E cada concordância foi um tijolo a menos na minha casa de defesa. A casa é testemunha silenciosa desse afastamento. As paredes guardam passos que agora são mais lentos. O quarto do meu marido conserva o perfume dele por horas a fio. Os brinquedos, empilhados em uma caixa num canto, viraram decoração que me fura o olhar. As cadeiras da cozinha se mantêm alinhadas, esperando alguém que antes sentava com pressa de ser feliz e agora só passa com pressa. À noite, quando apago a luz e conto os passos até a janela, percebo que o barulho que ouço é diferente. É o eco do que ficou para trás, não mais o som de vozes que preenchem os espaços. Mas a casa também registra pequenas resistências. Eu guardo cartas antigas numa caixa e as tiro às vezes para ler. Rego manjericão como quem planta esperanças. Faço pão quando a saudade aperta e deixo um pedaço na janela, para quem quiser lembrar do cheiro da infância. Eles podem afastar os corpos, mas não conseguem cancelar o que criei. Ainda assim, a sensação de ser medida, discutida e rearranjada por terceiros abre uma ferida que não cicatriza sozinha, e é nessa ferida que começa a se formar o medo de que a própria casa, um dia,
me seja tomada sob a desculpa do melhor para todos. A mudança foi lenta e veio com a mesma gentileza que a serpente usa para se aproximar. Com cuidado, com sorriso, com ajuda, constante. No começo, eu só notava um comentário aqui, outro ali, ele reclamando do imposto, sugerindo que seria melhor organizar os papéis da casa, ele oferecendo-se para ajudar com o banco e, nas semanas seguintes, aparecendo com formulários que eu não compreendia muito bem. O gosto que aquilo deixou na boca era metálico. Não era o filho que eu criará. Era outro, mais duro, com os olhos inchados de vontade de possuir. A cobiça se disfarçava de preocupação. Ele dizia que eu estava cansada, que viajaria melhor se deixasse tudo mais prático. Dizia que eu poderia sempre ir morar com fulano e, com o jeito de quem propõe solução, já mexia nas chaves e nos papéis. Vi uma assinatura minha numa página que eu juro não me lembrava de ter assinado. Vi contratos com letras minúsculas, cláusulas que puxavam a casa para fora do meu nome. Quando questionei, ele sorriu e disse: "Você confia em mim, mãe? Deixe que eu resolvo." Confiar virou delito. Houve pequenos testes antes do grande golpe. Uma caixa de remédio que desapareceu da prateleira e voltou com rótulo trocado. Uma receita ajustada por alguém que afirmava saber mais que meu médico. Uma xícara de chá que me foi oferecida e que, por sorte, não gostei do gosto e a deixei. Cada acidente vinha com desculpas afiadas e um tom de quem já estava acostumado a colher o que plantava. Às vezes escorregava um comentário: "A senhora está fraca, é melhor manter isso quieto, não dá para confundir as pessoas." E eu sentia o frio de ser empurrada para a margem. A noite em que pensei que não veria mais o sol começou como tantas outras. Apaguei as luzes cedo, confiei no cochicho do rádio e fui me deitar. Senti o ar diferente, pesado, com um doce leve que não lembrava nenhum remédio que eu usasse. Tentei me levantar, as pernas bambas, a cabeça girando como moinho. Lembro vagamente de ter procurado o interruptor com a mão trêmula e de ver um brilho fraco pela fresta da porta. A casa parecia maior e, ao mesmo tempo, comprimida como uma câmara que toma o fôlego. Não sei por quanto tempo estive ali, entre a vontade de chamar e a fraqueza que me puxava de volta para o travesseiro. Rezei com força, como quem costura a própria alma com linhas de palavras. "Senhor, não me deixe", eu disse, repetindo as frases que aprendi com a avó. A oração virou um grito inaudível dentro do peito. Achei que fosse o fim, não uma cena dramática de filme, mas um apagar lento, um me desligar em pedaços. E então aconteceu o milagre discreto. Ouvi batidas firmes na porta, a voz arrastada da vizinha reclamando do vento, ou talvez do horário. Alguém chamou meu nome com insistência. A maçaneta mexeu. Não sei se foi coincidência do destino ou se havia um anjo disfarçado de vizinha naquela placa de rua, mas ela me acordou do torpor. A presença foi o estalo que bastou para que eu abrisse os olhos e sentisse a mudança do ar. A claridade entrando. Uma vendedora ambulante passava, barulho de carrinho de lanches, cheiro de pastel, coisas do mundo que chegaram como salvação. A panela na cozinha estalou, um barulho familiar que me puxou para a vida. Alguém bateu o pé no chão lá embaixo. A vida, afinal, insistia em passar por ali. Quando recuperei sentidos, a confusão veio com o cheiro. Havia cheiro forte, um traço de algo que não era comum. Chamei a vizinha. Contei temendo que fosse imaginação. Ela me olhou com olhos de quem não aceita o absurdo e foi rápida. Ligou para o pronto-socorro, chamou polícia à moda de quem chama parente. O filho, ao ser confrontado, tentou explicar com pressa, com voz curta, com desculpas que pareciam ensaiadas. A face dele mudou de cor, e eu vi na mudança o contorno do que era. Ganância havia virado determinação assassina. Depois, vieram os documentos. Achei registros que mostravam tentativas de transferir propriedade, de obter procurações falsas, de anular minha assinatura em papéis que eu havia guardado com tanto zelo. A traição se consumava tanto nos olhos quanto na caneta. Tive de escolher entre denunciar ao mesmo sangue que me deu a vida ou calar para manter algum laço que ainda pulsava. Denunciar seria matar a última imagem boa que eu tinha dele. Calar seria aceitar a própria morte acelerada. Fui à delegacia com as mãos feridas de tremor, rezando para que a justiça existisse. No tribunal do meu coração, pesei medo e dever. Quando a história veio à tona, o filho tentou negar, procurou advogados, fez escândalo. Mas a verdade, que eu havia começado a juntar antes que ele percebesse, veio como lâmpada. Testemunhas, registros bancários,
O cheiro do gás que alguém havia deixado sem cuidado. Havia sombras que antes pareciam inofensivas e que agora se mostravam mãos. Pela graça de Deus, fiquei ponto depois do episódio. A casa que antes parecia meu castelo transformou-se num bunker. Durmo com as luzes acesas por medo de que a escuridão esconda a intenção. A insônia me visita como visitante indesejado. Fico horas olhando o teto, rememorando o som de passos, reconstituindo a noite em que quase não acordei. Às vezes o relógio parece um inimigo. Cada tique me lembra que o tempo pode encurtar se eu baixar a guarda. Aprendi a fechar o gás 3 vezes, a checar a panela, a abrir a janela só com o corpo inteiro na fresta, por precaução. São rituais de sobrevivência que se grudam na rotina como casca. As escadas viraram prova de coragem. Subir um degrau exige cálculo, apoio na parede, um respiro, e o medo escondido atrás da perna que treme. Evito descer à noite se posso. A casa cresce de sombras quando não há sol. Cada rangido que antes era música da memória agora traz a sensação de ameaça. Saio menos, atendo menos ligações, e ensino meu corpo a hesitar. Vivo em alerta, e o cansaço de vigiar corrói as pequenas alegrias que restaram. No entanto, nem tudo se entregou ao medo. As lembranças do meu marido são um cobertor quente em noites de inverno. O cheiro do óleo que ele usava, o barulho da sua risada quando o pão queimava, a maneira como ajeitava meu cabelo sem pedir desculpas. Em dias de cansaço extremo, abro o armário e pego uma camisa dele só para sentir a dobra do tecido e, por um instante, acreditar que ainda há mãos que me protejam. Essas memórias são abrigo e mapa. Quando penso em desistir, recorro ao que ele deixou. Coragem em gestos pequenos, o exemplo de dignidade nas dificuldades. Foi nesse clima de vigilância que chegaram mudanças pequenas, mas decisivas. Contratei uma nova diarista. A palavra parecia grande para descrever a porta que se abriu. Ela veio com um sorriso prático, não com fanfarra. Trazia sacos com farinha, ajeitava o tapete como se estranhasse menos a casa do que eu, e falava com calma quando eu tremia. Chamava-me dona com um respeito que não pedia contrapartida. Aos poucos, as visitas passaram de tarefa a companhia medida. Alguém que traria notícias do mundo sem pressa de julgar. Uma tarde, enquanto eu dobrava panos e a luz do fim de tarde desenhava retângulos no chão, a diarista bateu à porta da cozinha e falou baixo, como quem não quer roubar paz. Dona, tem uma moça lá fora, diz que se chama Lita e quer falar com a senhora. A frase entrou no ar como vento que levanta a cortina velha, trouxe junto um cheiro de promessa e um medo novo, porque toda novidade pode ser porto ou tempestade. A mulher na porta era jovem na idade e velha na expressão. Trazia no rosto a pressa de quem tem saudade acumulada. Quando a diarista pronunciou o nome, meu peito agarrou um nó. Lita. A mão dela tremia quando estendeu a carta enrolada num guardanapo. Gesto simples, quase artesanal. Seus olhos estavam molhados. Por um instante, pensei que fosse uma parente perdida. Quando ela se apresentou, a voz saiu como quem quebra gelo. Dona, eu sou a Lita. Eu sou filha do seu marido, dele de um outro tempo. Eu quero levar a senhora para casa comigo. As palavras caíram como chuva morna numa tarde de verão. Fiquei sentada por um segundo, sentindo o mundo inclinar-se. Lita aproximou-se e, sem pedir licença, segurou minhas mãos. Mãos que reconheceram, inexplicavelmente, o formato daquelas que ela buscava. O coração dela batia rápido, e eu vi que não era pedido de caridade. Era pedido de reparação, de laço recuperado. Contei, com a lentidão de quem revira um armário, como eu lembrava vagos retratos de um passado que não havia sido todo para mim. Meu marido falará pouco sobre um amor antigo. Havia menções, cartas que nunca chegaram. A vida, às vezes, fecha a gaveta e esquece o que deixou dentro. Lita ouviu em silêncio, as lágrimas correndo e secando sem cerimônia. Ela falou da infância que viveu à distância, das tentativas de escrever e nunca ter resposta, das portas que se fecharam por culpa de intrigas que ela só agora começava a entender. Havia um rumor antigo, me disse, conversas que a afastaram, mal-entendidos plantados por vozes que não queriam a união. Ela trouxe provas que não eram de justiça, mas de afeto. Fotos do pai com um sorriso que eu conhecia. Bilhetes que eu escrevera tempos atrás, guardados por curiosa coincidência em livros que ela conseguirá encontrar. Testemunhos de vizinhos que lembravam de quando eu, sem saber de sua existência, deixara um prato na janela para quem passasse com fome.
Um bilhete, amarelado pelo tempo, dizia: se algum dia você aparecer, saiba que há sempre pão aqui. Eu mal me lembrava de ter escrito aquilo. A memória às vezes devolve fragmentos que o coração completa. Lita contou sobre cartas que não chegaram, sobre vozes que as cortaram no meio e reconstruíram versões que não eram verdade. Ela mostrou fotos de uma menininha com fita no cabelo que era, em muitos detalhes, a imagem que eu guardava do meu filho mais novo aos 5 anos. Coincidências que não são simples coincidências quando o amor encontra jeito de ligar pontos. Outra vizinha, que passou pela casa e reconheceu meu zelo, confirmou: vi a senhora pendurar roupas e achar brinquedo no quintal, sei que havia cuidado aí. Essas confirmações eram como chuva depois de seca, molhavam a alma. Falamos por horas, eu e Lita, com interrupções apenas para o chá que a diarista trouxe. Rimos de memórias truncadas, choramos por palavras não ditas. Não havia lugar para culpas fáceis. Havia, sim, espaço para perguntas e retificações. Ela não veio buscar unanimidade, nem trouxe espada para cortar laços antigos. Trouxe uma mala de intenção. Queria cuidar de mim, queria levar-me para um lar onde pudesse retribuir o carinho que o pai lhe dera em silêncios e histórias. Disse algo que me enterneceu. Eu cresci achando que a família era isso que a gente escolhe. Quero escolher a senhora agora. A decisão não foi instantânea. Havia a casa, cada fresta dela guardando pedaços de uma vida que não queria abandonar sem acerto. Combinei com Lita que, antes de ir, organizaríamos tudo com calma. Selecionar papéis, distribuir lembranças, dar destino às coisas que não caberiam na nova casa. Queria partir com dignidade, fechando gavetas que ardem se deixadas jogadas. Também prometi que não guardaria rancor. Preferia a reparação à vingança. O que houve de erro entre nós foi humano. E o humano merece remendo, não fúria. Naquela noite, enquanto arrumávamos fotos e conversávamos sobre o que levar, senti um fio novo se estender entre nós. Não era substituição de quem partirá, mas um laço que se produzia agora, com cuidado. Lita me contou do trabalho que arranjara, de um quarto já pronto para mim, de vizinhos que a esperavam como alguém que trazia luz. Eu olhei para as caixas que empilhávamos e percebi que a nova casa seria também lugar de reparo. Para minha história, para o filho que faltara, para o homem cuja memória nos fazia juntar as pontas. Quando apaguei a luz naquela casa pela última vez antes de fechar a porta, senti que levava comigo mais que trapos. Levava a possibilidade de um caminho que, finalmente, voltava a ser direito. A vida, que tantas vezes parecia pender de um fio tênue, tomou um rumo que eu não tinha vontade de festejar com pompa. Meu filho enfrentou as consequências do que plantou. Processos por tentativa de fraude contra meus bens e investigação pela tentativa contra minha vida. Não é alegria ver alguém cair. É alívio saber que a justiça, lenta, imperfeita, fez perguntas que eu não consegui dizer sozinha. A comunidade, que antes cochichava e olhava de lado, afastou-se. A reputação que ele tentou comprar desfez-se em silêncio. Ele paga o preço prático das escolhas. Advogados, portas que se fecham, médicos que exigem explicações. Não celebro sua ruína. Apenas constato que ações têm retorno. Rezo por ele nas minhas manhãs, com a mesma fé que me sustentou nos piores dias. Peço a Deus clareza para ele, e força para eu manter limites que aprendi a desenhar com cuidado. Não quero vingança. Quero que a vida peça conta e que, se possível, haja arrependimento que não me obrigue a ser curta. Mantive distância, firme mas sem desumanidade, correspondência legalizada, visitas mediadas por advogados, e um não que aprendi a dizer sem culpa. Com Lita, recoloquei a rotina no lugar. Chá às 4, consultas em dia, fotos do meu marido na estante como faróis. A casa nova guarda risos pequenos e a lembrança dele em moldura. Durmo mais leve. O medo já não me veste todo dia. Há dias de sol e dias de memória. E em todas as manhãs, agradeço por ter sido resgatada, de abandono, de perigo, de silêncio. Se a vida me deixou, também me buscou de volta.